Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Nesse dia 3 de maio, se celebra em muitos lugares, ainda se conserva, celebrar nesse dia a festa de Santa Cruz. Antes da reforma litúrgica, era celebrado liturgicamente este dia. Mas a tradição de celebrar hoje a Santa Cruz está presente ainda em muitas comunidades, como por exemplo na nossa comunidade de Santa Helena, lá no bairro Maria Helena, que todos os anos celebra neste dia a festa de Santa Cruz. Este ano, diante do contexto que estamos vivendo, não estamos lá celebrando, mas nos unimos a toda aquela comunidade, pedindo para que, sob o sinal da cruz que Santa Helena encontrou na sua peregrinação à Terra Santa, nós possamos viver. Pois a cruz é o sinal da bondade de Jesus para nós. E lembramos, como me lembrava agora antes da missa, o nosso seminarista Leonardo, que há 93 anos, neste dia, foi colocada aqui, neste lugar onde hoje se ergue o santuário do Senhor Bom Jesus, o cruzeiro, a Santa Cruz. Foi o primeiro sinal da presença do Bom Jesus aqui no nosso bairro Niterói, há 93 anos. E durante todo este tempo, aqui se encontra a bondade de Jesus. Foi plantado neste solo o sinal da nossa fé, que é a cruz redentora, mas muito mais que plantada aqui na terra, foi plantada no coração de tantas pessoas que nestes 93 anos aqui viveram e testemunharam a sua fé e a transmitiram para nós, construindo essa história de fé aqui na nossa comunidade. Então Deus seja louvado por esses 93 anos da presença da cruz do Bom Jesus, sinal da sua bondade para todos nós aqui, neste lugar onde nós nos encontramos agora. Meu querido seminarista Leonardo, e na pessoa dele quero rezar nesta manhã por todos os outros seminaristas da nossa diocese, do Brasil e do mundo, por todos os vocacionados, nesse dia mundial de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. Pedimos ao bom pastor que suscite entre os nossos jovens
muitos que queiram abraçar a vida consagrada, ministerial da nossa igreja, para que sejam bons pastores para o povo de Deus. Rezamos pela perseverança daqueles que já responderam o sim, como nosso seminarista Leonardo, os outros da nossa paróquia, da nossa diocese, os vocacionados, aqueles que já vivenciam o ministério, os padres, os nossos padres, o nosso bispo, os bispos todos do mundo inteiro, o Santo Padre, o Papa, também os religiosos e as religiosas, pela perseverança de todos. Queremos pedir esta graça ao bom pastor. E quero saudar mais uma vez a vocês, irmãos e irmãs, que nesta hora estão aí em sintonia conosco, nos acompanhando de suas casas, ou dos seus trabalhos, ou de outros lugares, através do som da torre do nosso santuário, que aponta para o infinito, e que neste tempo tem atingido talvez muitas pessoas que vivem aqui no entorno do nosso santuário, que não podendo estar presentes aqui, estão pelo menos escutando, ouvindo as nossas celebrações. E você, irmão e irmã, que acompanha a transmissão das imagens aqui do nosso santuário, do altar do nosso santuário, através da transmissão pela internet, no Facebook, também no canal do YouTube, aqui da nossa paróquia. Que bom que por estes meios nós podemos nos encontrar neste domingo, o quarto do tempo da Páscoa, e o domingo do Bom Pastor, como tradicionalmente nós chamamos este domingo do tempo pascal, porque sempre nessa celebração ouvimos Jesus se apresentando como o bom pastor. E como é bom nesse domingo podermos renovar o nosso desejo de sermos o rebanho do bom pastor, ovelhas deste imenso rebanho que é conduzido pelo Cristo, o bom pastor. E neste tempo, parece que nós estamos como um rebanho dispersado, somos ovelhas dispersas, pois não podemos reunir o rebanho como em tempos normais. Neste domingo, nesta hora, o nosso santuário aqui estaria repleto de ovelhas do bom pastor. Mas nós sabemos que neste contexto é necessário que nós sejamos ovelhas do bom pastor, mas lá no redil da nossa casa, do nosso lar, com um rebanho menor que é a nossa família, mas nós não deixamos de ser o rebanho do bom pastor. Aparentemente estamos dispersos, mas não. Podemos sim fisicamente estarmos distantes, mas não espiritualmente. O coração está unido. A fé nos reúne. O amor de Cristo, como nós afirmamos em toda missa, nos une. Então nós somos sim o rebanho do bom pastor. E hoje renovamos este nosso compromisso de ouvirmos a voz do bom pastor e nos deixarmos conduzir por ele. E como é confortante para nós, como é animador, como é fortalecedor para nós na fé, tomarmos consciência disso neste domingo. O Senhor é o pastor que nos conduz, como nós cantávamos com o salmista. Como é confortante para nós na fé podermos dizer: o Senhor é o pastor que nos conduz. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo, com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que seja difícil este tempo, mesmo que nos cause temor e tremor esta pandemia, esta realidade que nós estamos vivendo, nós temos a certeza, estamos guardados, protegidos sobre o bastão e o cajado do bom pastor. Mesmo que nós passemos por este vale tenebroso, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Ele é o pastor que nos conduz. E Ele nos levará para a vitória. Ele nos tirará dessa situação e vai preparar à nossa frente uma mesa
bem à vista do inimigo, e com o óleo ungir nossa cabeça, fazendo transbordar o nosso cálice, sinal da vitória. Nós cremos, nós esperamos o Senhor, Ele é o nosso bom pastor, e Ele haverá de nos conduzir por este tempo, e guiados por Ele, chegaremos à vitória, triunfaremos sobre este vírus, triunfaremos sobre esta e toda e qualquer outra dificuldade que nós tivermos na nossa vida. Nós temos fé, nós cremos, o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos faltará a sua graça, não nos faltará o seu amor e a sua misericórdia, a sua força, para que não nos deixemos abater pelo medo, pela insegurança, mas a certeza de que Ele está à nossa frente, orientando os nossos passos. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, nós vemos sempre o bom pastor, que é Jesus, e que assim se apresenta para nós. Jesus se utiliza de uma imagem, de um personagem que era muito comum na sua época. Para nós que vivemos na cidade, nem sempre nós vemos pastores, né? Mas quem vive na zona rural ou viveu, se lembra de como, por exemplo, se cuidava do gado. Durante o dia levam o gado para o pasto. Quando é de tarde, vão lá recolher o gado e vão guardar no curral. Era mais ou menos assim que faziam os pastores de ovelhas, lá onde Jesus vivia. Eles ficavam a maior parte do tempo junto com as suas ovelhas. Durante o dia, levavam as ovelhas para os pastos verdejantes ou para onde havia água, e ficavam procurando campos para levar o seu rebanho. E quando chegava a noite, conduziam o rebanho para o redil, para o curral. Mas nem de noite deixavam as ovelhas, permaneciam ali, de guarda, a noite inteira, para evitar que viessem ladrões para roubar as ovelhas, ou que o rebanho fosse atacado por feras. Então os pastores ficavam a maior parte do tempo com as suas ovelhas. Na noite do Natal, por exemplo, o Evangelho relata: os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus primeiro aos pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas. E diante desta convivência que eles tinham, tanto as ovelhas com o seu pastor, como o pastor com as suas ovelhas, eles se conheciam, criavam muita intimidade. Então, o pastor conhecia cada uma das suas ovelhas. Mesmo que tivesse um rebanho numeroso, o pastor conhecia cada uma, porque estava sempre com elas. Sabia da particularidade de cada ovelha. Talvez conhecia aquela que era mais sadia, mais forte, e conhecia a ovelha mais fraca, ou a que estava doente, ou a que precisava de mais cuidado, aquela que dava conta de acompanhar as outras, ou aquela que talvez não conseguia e o pastor precisava ajudar. Então o pastor conhecia bem as suas ovelhas, e as ovelhas conheciam bem o seu pastor. Elas conviviam tanto com aquela figura do pastor, que bastava um sinal de voz para as ovelhas todas acompanhar. Elas conheciam o seu pastor, elas conheciam a sua voz, e sabiam que poderiam acompanhá-lo, porque ele as levaria com segurança para onde havia alimento, para onde havia água, para onde elas estariam seguras. Então Jesus se utiliza desta imagem do rebanho e do pastor para falar do jeito que Ele quer se colocar diante de nós e deseja que nós nos coloquemos diante dele. Da mesma forma que havia intimidade entre o pastor
e o rebanho pastor, Ele quer também que nós tenhamos esta convivência com Ele, tenhamos este conhecimento, na certeza de que Ele nos conhece pelo nome, sabe das nossas particularidades, sabe e se interessa pela nossa vida, né? Sabe que daquilo que em nós é sinal de força, mas sabe também das muitas fraquezas que nós temos. E mesmo que nós nos desviemos, mesmo que nós muitas vezes não queiramos ouvir a sua voz, Ele nos ama e Ele se interessa por nós. E mesmo quando estamos feridos, fracos, como nós vemos as representações do bom pastor, Ele nos toma nos braços, Ele nos coloca nos ombros, Ele nos ama, Ele se interessa por nós, Ele nos conhece, pois nós somos ovelhas do seu rebanho. E da mesma forma, nós conhecemos o nosso pastor, o bom pastor. Ouvimos a sua voz e o seguimos. Como Jesus diz no Evangelho, sabemos que Ele é bom. E se nós o seguirmos, nós chegaremos à vida, nada nos faltará. Sob o seu cajado estamos bem guardados. E Jesus no Evangelho de hoje se apresenta como a porta pela qual passam as ovelhas. Na celebração do batismo, existe o rito da entrada das crianças que serão batizadas ou dos adultos que serão batizados, passam pela porta da igreja, né? Lembrando que o batismo é a porta de entrada para o rebanho de Cristo. A porta simboliza o próprio Jesus. Por essa porta passamos para chegarmos à vida da graça, para encontrarmos a salvação. Nos grandes jubileus, nos anos santos, como nós tivemos há pouco o Ano Santo da Misericórdia, há o simbolismo da abertura da porta santa nas catedrais, sinal de Jesus, a porta pela qual as ovelhas passam para chegar à vida, às fontes da vida, para encontrar-se com a salvação que Ele nos oferece. Ele é a porta, Ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas e queremos seguir a sua voz para nos conservarmos no seu caminho, na vivência da sua palavra, na obediência ao que Ele nos propõe, para que tenhamos a vida em abundância, aqui nessa nossa peregrinação terrena, e quando chegar ao fim esta nossa caminhada, tenhamos a vida plena, a vida verdadeira e feliz que Ele conquistou para nós. O pastor que se deixou ferir na cruz para dar a vida ao seu rebanho, dando a certeza de que o rebanho vai caminhar por este mundo, guiado por Ele, e chegará à vida eterna e plena na eternidade. Então, meus irmãos e irmãs, ouçamos a voz do bom pastor e nos deixemos guiar por Ele, na certeza de que Ele nada nos deixará faltar. Mesmo que nós tenhamos que passar pelas dificuldades, pelas provações desta nossa vida, ou pela experiência da morte, nós temos a certeza, estamos bem guardados nos braços, nos ombros do nosso bom pastor, que é Jesus. Vamos então, nesta nossa Eucaristia, neste domingo, suplicarmos a graça de sermos perseverantes nesse rebanho, para permanecermos no redil do bom pastor, mesmo que sejamos feridos, Ele haverá de curar as nossas dores, Ele haverá de nos dar a paz necessária, o conforto,
para que possamos superar. O bom pastor, ele se aproxima e cuida com mais carinho ainda das ovelhas feridas. E é isso que nós pedimos a ele. Neste nosso tempo, tantas ovelhas feridas pela doença, outros feridos pela dor de perder entes queridos, de formas tão trágicas como nós estamos vendo, feridos pelo medo, pelo receio, pela insegurança, em pânico. Vamos pedir ao bom pastor que nos visite a cada um de nós. Ele é Jesus, o nosso pastor, e não é um pastor qualquer, mas é bom pastor, cheio de misericórdia, cheio de amor. Ele não abandona o seu rebanho. Se os pastores não abandonam as suas ovelhas, muito mais valemos nós que somos o rebanho do bom pastor, que fomos curados, que fomos salvos, resgatados pelo seu sangue derramado. Então, renovemos nossa pertença a Ele e, fortalecidos na nossa fé, possamos passar por esta etapa da nossa caminhada, da nossa história, com o coração revestido da sua graça. E nós queremos pedir também a intercessão de Maria. Estamos no 3º dia do mês a ela consagrado. E celebrando o bom pastor, nós nos lembramos de um título muito bonito, dado pelo povo cristão à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, a Divina Pastora. E é assim que nós a vemos, A mãe quer reunir junto de si os seus filhos e filhas. Como uma divina pastora, Nossa Senhora quer nos congregar na fé e nos levar para a porta que nos conduzirá à vida plena, que é o seu Filho Jesus. Que neste mês de maio e em toda a nossa vida, ela venha também ao nosso encontro como boa pastora e que possa nos congregar na fé, nos proteger, nos guardar e nos conduzir para o Cristo, o seu Filho e nosso Salvador. E que assim seja. Amém.